Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero destrinchar um pouquinho com vocês a chegada do goleiro Sérgio Rocher, o uruguaio de 30 anos, jogador de seleção e que deixa o Nacional para acertar com o Internacional. Significa que a chegada de Rocher é a saída de John? Quero te explicar um pouquinho sobre essa ideia do Internacional, além, claro, de falar sobre a preparação do Inter para encarar o Fluminense com portões fechados hoje no CT do Parque Gigante. Ener Valencia vai ser reserva lá no Maracanã e a troca de jogadores que o Inter está fazendo com o Ceará, que pode trazer um novo Luca para a base do Internacional. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, mas antes da gente começar a nossa resenha aqui sobre o Internacional, eu queria deixar um recado, em especial para aqueles que nos bastidores me pedem alguma sugestão e dica de como se inserir dentro do mercado do futebol. Seja jornalismo, marketing, análise de desempenho, gestão e muito mais. A dica é a seguinte: são os cursos profissionalizantes do futebol interativo, uma plataforma completa que te deixa preparado para esse mercado. E mais do que isso, gente, o futebol interativo tem parceria com mais de 40 clubes no Brasil. Então, ao final do curso, você pode escolher onde vai estagiar para ter um conhecimento não só na teoria, mas também na prática. Então, é possível sim seguir o caminho, de trabalho dentro do futebol e o futebol interativo te prepara para isso. Então, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para vocês. Quem vier do canal vai ganhar um descontaço. Então investe na tua carreira, investe para trabalhar com futebol, que é possível sim, e eu dou a dica do futebol interativo aqui para vocês. Link na descrição do vídeo, corre lá e aproveita. Falando um pouquinho sobre o Internacional, gente, afinal a quinta-feira foi movimentada no CT do Parque Gigante e no estádio Beira-Rio. Por que eu falo CT e Beira-Rio, né? CT Parque Gigante a gente fala sobre futebol, e no Beira-Rio a gente fala mais sobre outras questões, né? Vocês viram, a questão das ligas, enfim, vou trazer um conteúdo sobre isso em algum momento aqui, mas temos algumas informações importantes para trazer sobre campo e bola, tá? Vou começar falando sobre o time do Internacional. Afinal, o Mano Menezes, fez um trabalho com portões fechados hoje no CT do Parque Gigante, encaminhando o time para encarar a equipe do Fluminense. A grande informação que eu trago aqui para vocês é que Ener Valencia será relacionado para o jogo. O Mano Menezes deu uma entrevista para a ESPN ontem e confirmou, que o Valencia estará entre os jogadores relacionados. Porém, é bem provável que ele entre durante o jogo, tá? Ele não deve começar a partida no Maracanã, mas assim como o Arangues entrou contra o Cruzeiro e também deve entrar contra o Fluminense, ficam como armas para o segundo tempo. É bom lembrar, o Alan Patrick não pode jogar esse jogo, ele levou o terceiro cartão amarelo e não fica à disposição da comissão técnica. Então são alguns problemas que o Mano tem para pensar. O Luiz Adriano foi desfalque nos últimos 2 treinamentos, com uma gripe muito forte, mas hoje já esteve no gramado, já treinou normalmente e não deve preocupar. Então o camisa 9 deve iniciar o jogo lá no Maracanã. Como é que o Mano tá pensando, a formação desse time para encarar o Flu, tá? Com o John no gol, o Fabrício Bustos na lateral direita, a zaga mantendo, Vitão e Gabriel Mercado, com o René do lado esquerdo. Então, o setor defensivo não muda, mesmo que o Nico Hernandes esteja à disposição neste momento para jogar. Aí vem as principais dúvidas, tá? O Mano tem algumas alternativas para substituir o Alan Patrick. Depena, Jean Dias, Campanharo, o próprio Ener Valencia. Então são jogadores que poderiam cumprir a função, mudando um pouco do esquema tático. Mas a ideia do Mano é colocar o Depena, que poderia preencher um tripé de meio campo, dando um pouquinho mais de liberdade para Maurício e Wanderson se juntarem ao Luiz Adriano. Então como é que ficaria a formação? Rômulo e Johnny na abertura de meio, o Depena fazendo o corredor muito provavelmente pelo lado direito, Maurício um pouquinho mais centralizado e revezando um pouquinho com o Depena, Wanderson e na frente o Luiz Adriano é a minha aposta de escalação para o jogo lá no Maracanã. O Valencia ficaria para um segundo tempo, assim como
o Charles Arangues, que eu já trouxe a informação aqui para vocês, tem condições só de 40 minutos em alta intensidade. Então deve entrar, falei, 15, 30 minutos lá no Maraca, certo? Independente de como estiver o jogo. É provável também que o Gabriel seja relacionado para esse confronto, ele que vem, né, melhorando, vem treinando praticamente 100% com todo o grupo, mas a gente sabe que é um jogador que não atua, né, desde outubro do ano passado, então vai demandar um pouco mais de tempo. Então esse é o provável time. Eu quero saber se tu aprova essa escalação do Mano Menezes, que não terá Ener Valencia desde o princípio. Mas esse jogo sim marcará a estreia do atacante equatoriano, certo? Quero falar também, gente, sobre Sérgio Rocher, afinal é a informação do dia, né? Ontem o César Merlo acabou estourando essa bomba, né? Que o Inter estaria contratando o Sérgio Rocher e de fato, né? Todo mundo confirma que o goleiro deve chegar aí nos próximos dias a Porto Alegre. Ele deve se despedir, inclusive, né? Do Nacional no jogo que vai rolar no final de semana lá no Uruguai. O Rocher chega num contrato de 4 anos, tá? Com o Internacional. Então é uma aposta a longuíssimo prazo do Inter. É bom dizer, né? O Rocher tem 30 anos. Para goleiro, essa idade é fichinha. Uma idade boa. Ele tem pelo menos mais 10 anos, né? De carreira profissional dentro do futebol. O Rocher é goleiro da seleção uruguaia, é um goleiro capitão do Nacional, tetracampeão uruguaio, já passou pela Europa, jogou no AZ Alkmaar da Holanda, jogou também no Sivasspor da Turquia, então ele traz uma trajetória com ele, jogou a Copa do Mundo. O Inter terá mais um jogador de Copa do Mundo, além do Valencia e do Arangues, agora também o próprio Sérgio Rocher. Tem muita gente me perguntando desde ontem se a chegada do Sérgio Rocher significa, de alguma maneira, a saída do John. E a resposta que eu tenho para vocês é que não, pelo menos neste momento, nesta temporada. O John é goleiro do Santos e que está emprestado ao Internacional. O Inter tem, por contrato, a opção de compra do John ao final do ano. Tá? O Inter, se quiser ficar com o goleiro, teria que desembolsar lá 4 milhões de reais para ficar com ele. O Inter, que já tem um percentual do John, né, trouxe esse percentual junto no empréstimo lá no começo da temporada, e agora, né, se quiser ficar, teria que desembolsar mais um valor. Só que assim, o John estava escondido no Santos. O John jogou 2 partidas no ano passado. Esse ano já fez muito mais. Tá salvando o Inter aí, e muito desses 10 jogos de invencibilidade que o Inter tem, metade está na conta do John. Vamos lá, Metropolitanos, Santos não, né? Vasco no Beira-Rio, o próprio Cruzeiro no último jogo. Se a gente pegar vários jogos que o John salvou lá em Montevidéu, também fez uma grande partida. Então a gente não tem nenhuma contestação ao John neste momento. Só que a gente sabe que podem chegar propostas pelo John. E o Inter sabe que o Santos é um time que tem uma necessidade de venda importante. E o Inter também lucraria com uma possível venda do John, seja agora ou seja no final do ano. Neste momento não tem proposta. Mas o Inter viu no Rocher uma situação de mercado. Uma possibilidade de ter um goleiro selecionável, um goleiro experiente, um goleiro estrangeiro, para já estar seguro em caso de saída do John, já que o Kehler hoje não transmite confiança. Também não está descartado que o Kehler seja negociado. Então, por isso, o Inter trouxe o Rocher, $1 milhão foi o custo junto ao Nacional, mais alguns $1.000 aí de comissão para os agentes. Então, dali $1.400.000, $1.500.000. Se a gente arredondar, né, para real, cerca de 7, 8 milhões de reais foi o que custou a negociação com o Rocher, certo? Então, quero saber a opinião de vocês. Se vocês aprovam, quem é titular, o John ou o Rocher? O Rocher chega no carteiraço, o John segue como titular? A tua opinião sempre é muito importante aqui no canal. E pra gente fechar o nosso vídeo, eu quero falar sobre uma troca que o Inter está fazendo de jogadores, certo? O Inter está emprestando o Paulo Vitor, lateral esquerdo, para o Ceará. Jogador que encerrou o contrato de empréstimo com o Vasco da Gama. O Vasco optou por não exercer o direito de compra. Ele jogou apenas uma partida na Série A desse ano e está sendo repassado ao Ceará na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Inter está tentando fazer um molde de negócio como fez com o Luca. O Inter, em dado momento da sua história, vendeu o Charles, volante, lembra? A categoria de base, né? Todo mundo atrelava novo Falcão, novo Dourado, não sei o quê. E o Charles acabou indo para o Ceará. Nessa negociação, o Inter trouxe o Luca, que inclusive é atacante hoje do grupo principal do Internacional, e acabou ficando. O Inter está fazendo o mesmo molde. O Inter está emprestando o Paulo Vitor ao Ceará e está trazendo 2 jogadores. Está trazendo o meia David,
de 19 anos, um jogador que fez gols decisivos na campanha do Ceará no Brasileirão Sub-20 e no Campeonato Cearense Sub-20, fez gol inclusive no Internacional, né, neste Brasileirão Sub-20, um gol de pênalti aqui em Alvorada, e Gabriel Amaral, de 17 anos, esse um pouquinho mais de lapidação vai precisar. Mas eu gosto dessa ideia de negócio, traz jogadores semi-prontos por um jogador que não seria aproveitado aqui no Beira-Rio, né, que é o Paulo Vitor, e o Inter tem a oportunidade de trazer um bom talento, como trouxe o Luca. Luca ou Charles, quem pode dar mais ao Inter? O Charles a gente viu que não ia dar, o Luca era uma possibilidade de negócio, fez um grande Brasileirão Sub-20, vem se destacando esse ano na Libertadores, e eu tenho certeza que vai vingar no Inter. Agora, o David e o Gabriel Amaral são novos jogadores que têm possibilidade. O Inter esses dias trouxe o Riquelme do Sport Recife também em troca do João Peglow, então são situações que o Inter tenta trabalhar com jogadores que não vão ser aproveitados aqui no Gigante. Beleza? KTO.com, te registra lá, ó, pra dar aquela brincada, rodada do Campeonato Brasileiro começando já no sábado, e eu conto, né, com o teu cadastro por lá. Usa o código COLAR para garantir 20% de free bet. Tá apostando num gol do Valência? Tá apostando num gol do Luiz Adriano? Tá apostando na vitória do Inter no Maracanã? KTO.com é o caminho, te registra lá pra dar aquela brincada. Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o like, sem te inscrever no canal e sem ativar as notificações. Fui!